Fala pessoal, mais uma vez aqui no nosso querido Papo de Salão e hoje, mais uma vez, temos mais uma presença ilustre. Ele é de Camboriú, tá? Dos anos 70, não vamos falar da idade dele. Vou ver se ele vai me corrigir depois. Diagonato, diácono transitório em 23 de 2 de 2003. Presbiterial, padre, em 17 de 5 de 2023. Paroco da paróquia Nossa Senhora da Lapa, do Ribeirão da Ilha. Eu tenho o prazer de conversar hoje aqui na minha cadeira da verdade com o Padre Vânio da Silva. Padre, por favor. Padre, é um prazer tê-lo aqui. Prazer mesmo. Por favor, fique à vontade na minha cadeira da verdade. Então, o senhor é de Camboriú? Sim. Muito próximo daqui. Padre, tem uma foto no seu WhatsApp ali, que eu reparei na sua rede social, o senhor apertando a mão de um papa. Pode falar um pouquinho dessa história para gente? Sim, foi em 2016. Enquanto isso, eu vou cortando o seu cabelo. Foi em 2016, eu tive a graça de fazer um curso para padres que trabalhavam na reitoria de seminários. Sim. E ao final desse curso nós tivemos uma manhã com o Papa Francisco e ao final desta manhã, ali éramos uns 220 padres, mais ou menos, de todos os lugares do mundo, e ele nos deu essa graça, essa oportunidade de cumprimentar e de falar um pouquinho com cada um. Nós nem esperávamos, não estávamos planejado isso, mas foi uma coisa muito boa, né? Daí eu cheguei e perguntei para ele se deveria falar em português ou em espanhol com ele, e daí ele começou a rir e me disse assim: bem, pode falar em português, porque afinal de contas o português é só um espanhol mal falado. daí perguntou de onde eu era, eu disse que era de Florianópolis. Sim. Ele disse que os argentinos gostavam muito de vir para cá. Bastante. Continuam gostando, né, padre? Isso. E depois conversou mais algumas coisas do seminário. E atrás de mim ele viu que tinha um padre que era da Argentina, que ele já conhecia. E daí ele terminou dizendo assim: esse padre que está atrás de você é da Argentina. Então depois você pode perguntar para ele quem é melhor, Pelé ou Maradona. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor. O senhor não chegou a perguntar para ele quem é melhor, Pelé ou Maradona? Ele perguntou para mim, ele tomou a dianteira. É uma pessoa bem-humorada, padre? Muito bem-humorada. É uma coisa que chama bastante atenção, como apesar das tantas responsabilidades, da muita idade, né? E de tantas pessoas que todos os dias atende, ele mantém, assim, o bom humor. É uma lição. Quantos papas tivemos da América Latina? América do Sul, perdão. Não, da América toda. É o primeiro papa. É o primeiro papa. Nunca tivemos um brasileiro lá. Ainda não. Será por quê? 500... Mas quase foi, né, um brasileiro, né? Sim. 500 anos é... É pouco tempo. É pouco, né? A igreja está 2000 anos, né? Então precisa um amadurecimento espiritual, pastoral, né, de um povo, uma cultura. E bem, pode ser que um dia de certo teremos outros. Poxa, que legal. Me diz uma coisa, padre. Me conta como foi chegar ao sacerdócio? Por que essa decisão na sua vida? Quando foi que o senhor teve essa decisão? Sim. Então, eu vim de uma família católica, mas católicos assim muito discretos, assim, de participação na igreja. Minha mãe, assim, participação na missa, meu pai não tanto, meus avós maternos sim, eles bem católicos, mas não eram lideranças assim da igreja, né? Participantes. Mas eu desde criança gostava muito de ir, tanto com minha mãe, como com meus avós maternos, que também eram meus padrinhos de batismo, e por minha conta mesmo. E quando eu tinha ali por volta de 7 anos de idade, agora eu tenho 45,
quando eu Um gurizão das antigas, um gurizão novo. quando eu tinha ali por volta dos 7 anos, daí eu participei das Santas Missões Populares, que os padres redentoristas vindos de Lages estavam pregando lá em Tamboril, nossa cidade. E no penúltimo dia das missões, um missionário mais idoso deu testemunho da vida missionária dele e disse que já não sairia a pregar missões assim fora, porque estava velho, doente, ia trabalhar mais dentro do próprio seminário deles, mas que ele não estava triste porque ele tinha certeza que Jesus ia chamar alguma das crianças ali para ser padre também, para ser missionário também. E quando ele falou isso, eu senti algo diferente assim no meu coração e disse bem baixinho para mim mesmo: bem, os outros garotos eu não sei, os outros meninos eu não sei, mas eu sei que eu vou ser padre. E isso ficou dentro de mim sempre. O senhor acredita que ali foi um chamado? Eu acredito que foi um chamado de Deus, sim. Na simplicidade daquele aviso, daquela palavra, daquele testemunho. Continuei participando da igreja, fui coroinha, ajudava nas leituras, depois entrei no grupo de jovens, antes fiz a catequese, então fui me envolvendo. E quando tinha 14 anos, entrei no seminário em Brusque, lá fiz as 2 últimas séries do ensino médio, depois fiquei em Brusque, fiz a faculdade de filosofia, me formei em filosofia. Depois, em 99, vim para Florianópolis. Aqui fiz a faculdade de teologia, 4 anos. Fui ordenado, como você disse, primeiro diácono, né, ordenação diaconal, em fevereiro de 2003. Depois, E o que quer dizer? diácono quer dizer servidor, né? O diácono é aquele que tem o serviço de atendimento aos mais pobres, a pregação, pode também fazer os batismos, assistir os matrimônios, né? E se você quiser continuar como diácono, você pode não? Ou é uma passagem? No nosso caso, nós que queremos ser padres, passamos pelo diaconato como uma passagem. Por isso se diz diaconato transitório. Mas na igreja nós temos os diáconos permanentes, que daí são homens já casados, não é que querem casar, já são casados, a partir dos 35 anos, que têm sua profissão normal também, e são ordenados diáconos, e daí trabalham na ação social, no serviço aos pobres, na pregação, fazem celebrações também, não presidem a missa, mas fazem celebrações da palavra e cuidam dos funerais bastante. Cursos de batismo? Batizam mesmo, né? Fazem casamentos. Então, esse diaconato foi transitório, no meu caso, até maio. Em maio, então, tive ordenação presbiteral, né? Ou sacerdotal, né? Presbítero em grego quer dizer irmão mais velho, né? Irmão mais maduro, porque o padre é um irmão entre os irmãos, com alguma responsabilidade a mais, como um irmão mais velho, mas um irmão entre os irmãos. E assim fiquei padre, agora o ano que vem vou fazer 21 anos de padre. Eu fiquei padre muito jovem, né, com 24 anos, por isso que apesar de jovem, já sou padre há tanto tempo. E quantas paróquias o senhor já foi? Bem, daí quando eu terminei o seminário, eu fui trabalhar como vigário paroquial, quer dizer, como auxiliar, como segundo padre, vamos dizer, da paróquia da Agronômica e também como capelão dos hospitais Infantil e Nereu Ramos. E essa ordenação, padre, ela vem da onde? Quem destina os senhores? Quem ordena a gente é o bispo. O bispo. Só um bispo pode ordenar um padre. No caso aqui, nosso arcebispo de Florianópolis. Porque para nós os bispos são sucessores dos apóstolos. E nós, padres, somos colaboradores desses sucessores dos apóstolos, que são os bispos. Os bispos, então, eles seriam sucessores dos apóstolos. Na nossa fé, eles são sucessores dos apóstolos. E o Papa? O Papa é um bispo também. Bispo mais alto, seria um... Não é um bispo mais alto, é um primeiro entre iguais, a gente diz. Ele é o bispo de Roma. E por ser o bispo de Roma, é o Papa da Igreja. Sempre o bispo de Roma é o Papa da Igreja inteira. Por quê? Porque em Roma é que Pedro e Paulo
viveram seus últimos anos e derramaram o seu sangue pela fé, né? Então, aquela igreja de Roma, aquela diocese de Roma, sempre se destacou pelo testemunho de Pedro e Paulo, que são os dois maiores apóstolos, evangelizou muitos lugares do mundo, né? E de lá veio a forma de celebrar a liturgia que nós temos também. Então, o Papa é um bispo também, é o bispo de Roma, né? Antes de ser bispo de Roma, esse Papa atual era o arcebispo de Buenos Aires, né? E daí foi eleito bispo de Roma. E porque foi eleito bispo de Roma, se tornou Papa. Não Então, seria Papa se não fosse bispo de Roma. Então, todo o processo, ele passa através de um crescimento, vamos assim dizer, como se fosse uma empresa, um crescimento, e depois uma escolha. Não é totalmente diferente de uma empresa ou da vida acadêmica, onde a pessoa vai crescendo, porque numa empresa ou na vida acadêmica, a pessoa vai crescendo por seus méritos, por seus esforços, pelos cursos que faz, entendeu? Sim, senhor. E enquanto um bispo, né, ou um padre que vira bispo, ou um bispo que vira papa, ele é eleito pelos outros, mas ele mesmo não faz e não pode fazer nada para alcançar isso. É uma eleição. Os outros olham para ele e dizem, bem, essa pessoa tem esse carisma, né? Não, ninguém trabalha para ser um bispo ou para ser um padre. São outros que escolhem. Por isso que se diz que o Papa foi eleito, porque de fato foi eleito, foram seus colegas. Né? Ninguém quer ser Papa. Não? Né? Não. É muita responsabilidade, padre? Responsabilidade. Imagina. As pessoas aceitam generosamente uma missão dessa, né? Mas ninguém quer ser Papa. E alguém que quisesse seria já inadequado para a função, né? Porque não estaria... Mas ele seria o grau maior. Ou ele tem um conselho que o ajude a fazer as escolhas. Ou a última palavra é do Papa. Sempre a última palavra, sim, algumas coisas, mas é uma palavra depois de consultar muita gente. As coisas são... Os processos, até chegar à decisão, os processos não são solitários, mas são de vida comunitária, né? De escuta aos outros bispos, né? Na verdade, um Papa não faz nada sozinho, como todo bom líder, vamos dizer, também numa empresa, na sua empresa aqui ou no seu serviço que você tem. Claro, se você é o líder, ao final você vai decidir, mas o processo de decisão envolveu muitas pessoas. Você necessita sempre de a equipe, né? Independente da equipe. É uma liderança serviçal, né? Então, nós não pensamos assim, que o Papa na igreja ou o bispo na diocese seja aquele que está mais alto. Na verdade, ele é aquele que está mais baixo porque é o que está a serviço de todos. Por isso que o título mesmo, um dos títulos que todos os papas usam desde de muito tempo é servo dos servos de Deus. No fundo, o Papa é um servo dos outros servos de Deus, de todos nós. Padre, existe assim um fato que marcou, que o senhor presenciou? Que quando a gente fala em religião, a gente sempre pensa diretamente num milagre, né? Ou algo diferente, né? Inusitado. Presenciou alguma vez isso? Só por curiosidade, Papa. Eu não penso a religião assim. Não? Não, eu não... Não, digo o povo em geral, né? Sim, acho que muitas pessoas podem ter o interesse do milagre, do extraordinário, né? Sim. Mas eu realmente nunca pensei assim e não penso assim. Eu acho que o grande milagre, vamos dizer, é como na nossa vida mais cotidiana, nas coisas mais normais que vão acontecendo, a gente sente a presença de Deus, a graça de Deus. Né? Sim. Não tenho assim essa mesma compreensão. Acho que o milagre é você já estar vivo, né? Sim, a vida é uma coisa extraordinária. Né? Estarmos vivos, é amizade, né? É o mistério da bondade, Sim. né? Porque para o mistério do mal não existem explicações suficientes, mas para o mistério da bondade também não, senão a graça de Deus, né? Como algumas pessoas, como tantas pessoas, não algumas,
como tantas pessoas podem ser tão generosas, tão boas, tão doadas, né? Isso é impressionante, né? O que nós temos de pessoas dentro de suas casas cuidando de idosos, cuidando de outras crianças. Na verdade, a vida, a graça extraordinária da vida, o mais bonito da vida é que a nossa vida sempre está ao serviço do guardar, do cuidar a vida das outras pessoas, né? Isso é extraordinário. O milagre é um pai, uma mãe que dão uma vida pelos seus filhos tão desinteressadamente. Nenhuma lei é capaz de obrigar a fazer o que um pai e uma mãe fazem pelos seus filhos. Isso é um amor extraordinário. Nós vamos sentar um pouquinho, vamos conversar mais um pouquinho, que está bem gostoso, tá? Quer mais uma água, padre? Quero. Por favor, fica à vontade. B, me ajuda aqui, B? Sim. Vamos colocar para lá? Isso, e tá ótimo, B. Obrigado. Deixa eu sentar com o meu queridíssimo padre Vândio aqui para conversar. Padre, Sim. os tempos mudaram, a geração mudou, Sim. né? E tudo passa por um processo diferente, né? Às vezes um pouco mais complexo ou menos complexo, né? Se encheu demais, eu acho. Assim, e a igreja tem que passar, eu acredito, por essa geração nova, né? E como é que a igreja ela está se posicionando para essa geração nova, que ela se interaja mais com a igreja? Busque mais o cristianismo. O que a igreja está fazendo para que isso venha trazer os jovens, mais jovens para a igreja? Eu penso que a igreja primeiro se dá conta, como as outras entidades, né, da sociedade, como, por exemplo, o mundo da educação, que a aceleração das mudanças é muito rápida. O mundo sempre mudou. Sim. Né? Só que agora o que nós temos de diferente é que as mudanças são muito profundas e rápidas. Né? É aquilo que se diz, nós não estamos apenas numa época de mudanças, nós estamos no meio de uma mudança de época. E é muito difícil entender a realidade enquanto se está participando dela, enquanto estamos participando de uma mudança de época. Né? Nós todos estamos envolvidos com isso. E nessa aceleração da mudança, toda a transmissão do conhecimento ou das experiências de uma geração para outra se tornou muito mais difícil. Né? Então, os nossos pais tiveram dificuldades, desafio para transmitir os valores deles para nós. Mas os pais de hoje têm mais dificuldade ainda de transmitir para os seus filhos. Por quê? Porque a mudança é mais profunda, porque a mudança é mais rápida, então a ligação entre as gerações às vezes fica mais frágil. Isso acontece na família, por isso ficou mais difícil educar. Isso acontece na escola, ficou mais difícil ensinar. Isso acontece nas organizações da comunidade, sociais, etc. E é claro que a igreja, que é uma realidade que anuncia um evangelho, a presença de Deus, mas é uma realidade humana, como todas as outras, Sim. também tem essa dificuldade. Né? Então, nós estamos estudando e trabalhando com os nossos jovens para, a partir deles mesmos, aprender qual é hoje o melhor jeito de evangelizar, de catequizar, de testemunhar, né? E tendo a consciência que realmente não está sendo fácil. O senhor concorda que mudou a geração? Que a gente antigamente tínhamos uma geração um pouco mais contemporânea, um pouco mais família, né? Hoje começa a abrir um pouco mais o leque em relação ao que é uma família tradicional. Sim, né? claro. E antigamente o tradicional era você... Bom, não tão longe assim, né? Era para você ir um domingo na missa, ou um sábado à noite, né? A família inteira ia para a missa, né? Pai, mãe, filhos. E hoje mudou essa nova geração, essa realidade. Hoje é diferente. Sim. Como que a igreja enxerga isso? Porque trazer a família novamente para a igreja é um desafio. Hoje nós temos o mundo contemporâneo, o mundo do nosso tempo é o mundo da pluralidade. Certo. Né?
Assim, os cabeleireiros que precederam você, os barbeiros que precederam você, eles não tinham o mesmo leque de cortes de cabelo que eles faziam. De Certo, invenção, né? certo. As modas demoravam muito mais a mudarem, permaneciam muito mais, né? Hoje em dia, aqui no Campeche, qualquer lugar da cidade, tem tantos tipos de corte de cabelo disponível, né? Sim, E as principalmente pessoas, estabelecimentos. e as pessoas são mais livres para escolherem Escolherem. ou não, né? Sim, A mesma coisa se dá no mundo religioso, né? Hoje o mundo é mais plural. Então tem pessoas que cultivam a religião, tem outras que não. Não há uma imposição de um mesmo tipo de religião. Tem vários tipos de religiões diferentes. Então, nesse mundo plural, a pessoa adere ou não a uma comunidade de fé a partir da sua opção, da sua liberdade, da sua subjetividade. Isso não é um problema, isso é a situação do nosso tempo, né? E a igreja sempre entendeu que a fé é uma escolha, é uma decisão pessoal, né? O evangelho que eu prego não é uma imposição, é uma proposição, é uma apresentação, uma exposição que eu devo apresentar com serenidade e as pessoas que se sentirem tocadas vêm, né? Então, o que acontece hoje é, antes alguém podia vir à igreja por causa da sua família. Hoje a família pode testemunhar, pode ajudar, mas a opção vai ser sempre da pessoa. pessoal. Mas em alguns pontos, algumas pessoas acham que, vamos dizer que a igreja virou cafona, né? Mas, e como o senhor falou em fé, e falou em outras religiões, né, existe a crença em Cristo, existe a religião, né? A crença em Deus e a religião. E essas outras religiões, elas já foram muito abordadas durante muitos séculos pelo próprio cristianismo e até por outras igrejas, né? Como hoje está essa questão da igreja em relação a essas outras religiões? Existe um ponderamento maior, né? Um aceitamento maior, ou continua se fazendo uma vista meio ruim para aquela? Porque algumas religiões condenam outras, né? O cristianismo teve seu tempo lá atrás que chegou a condenar. Hoje eu acredito que não mais. Mas como já está a visão da igreja? A relação da igreja com as pessoas que não são católicas sempre é uma relação que a gente procura seja marcada pelo diálogo. Quanto mais próximos de nós, mais pontos em comum, claro que mais intenso se dá esse diálogo, né? Então, com os outros cristãos que não são católicos, nós buscamos o ecumenismo, quer dizer, ver em primeiro lugar o que nos une do que aquilo que nos separa. Porque em relação às outras igrejas cristãs, certamente é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E isso é que tem que ser evidenciado, né? Se eu estou falando com um não católico, que é cristão, mas não é católico, que tem o batismo, mas não é católico, eu não vou procurar primeiro ver quais são as diferenças entre nós, mas aquilo que nós temos em comum, que é muito, que é muitíssimo. E a partir daquele comum, vamos continuar conversando, aprofundando, para nos unirmos quanto possível, até que a unidade entre todos os cristãos seja total, seja plena e visível, porque esse foi um pedido de Jesus, que todos sejam um, como eu e o Pai somos um, né? Então, isso em relação aos cristãos. Depois tem aquelas pessoas que têm religião, mas não são cristãs. Com elas, nós queremos estabelecer também um diálogo, né? Diferente, é claro, mas um diálogo, porque em todas as religiões existem sementes do verbo de Deus, nós dizemos, quer dizer, sinais positivos da bondade, da beleza, da verdade de Deus. E vamos trabalhar juntos com essa pessoa, então, por um mundo melhor. E depois nós temos as pessoas sem religião, as pessoas que Os não... ateus. Isso, as pessoas sem agnósticos, ateus, pessoas não crentes, como as pessoas, o modo como elas se chamam daí é diferente e nós temos que respeitá-las. Mas com essas pessoas nós também temos muita coisa em comum. Temos a humanidade toda em comum, né? E há muita coisa em que se pode aprender um do outro, a trabalhar juntos, né? Porque um homem de fé também tem suas perguntas, também tem suas dúvidas, né? Como uma pessoa não crente,
Bom, uma pessoa não religiosa tem muitos temas da religião que são importantes para ela também, né? Então, a palavra-chave em relação com os outros é sempre diálogo, é sempre comunhão. Por isso que nós vemos o Papa, os bispos, ou mesmo os padres, sempre indo ao encontro e falando com os diferentes. E se não for assim, não é evangelho. Porque, na verdade, é o próprio ensinamento do nosso Senhor Cristo, Claro, que ele fazia justamente do isso. amor. Os iguais e os diferentes sempre juntos. Sim, né? sim. Muito interessante. Bom, mas eu queria falar que você falou, disse que muita gente considera a igreja cafona, ultrapassada, sim, etc. Né? ótimo. Bem, então assim, primeiro realmente a igreja, né, a igreja católica está aí há 2000 anos, né? Ninguém aguentou tanto tempo. Né? E é a maior religião existente no mundo até hoje. Então, isso são muitos anos, é claro, é normal que algumas pessoas vejam como algo muito velho, muito ultrapassado, né? Mas daí eu acho que a palavra é experiência. Muita gente tem uma ideia da igreja de fora, que não corresponde, né? Quando essas pessoas entram nas nossas comunidades, começam a participar de um grupo, de um movimento de jovens, de casal, etc., elas veem que, na verdade, é muito mais aberto, é muito mais fresco, é muito mais luminoso, é muito mais bonito do que eles têm imaginado. Depende da experiência. Porque mesmo que dentro da igreja existem seres humanos, todo ser humano ele é falho, né? Graças a Deus, é por isso que nós estamos lá. Ele é falho, então as pessoas acabam tendo parâmetros em cima das pessoas que são falhas. Eu quis dizer, não por minha opinião, sim, né? sim. Que ela é ultrapassada. Eu digo até pela essa nova geração que está se criando, né? A gente é uma geração tecnológica, Sim. menos crente ou fiel a Deus ou cristão, né? Mas então a igreja ela trabalha para recuperar, digo não recuperar, né? Mas trazer essas pessoas para dentro da igreja novamente, como o senhor falou, por suas próprias vontades. Para né? apresentar o Evangelho. Apresentar o Evangelho. Para anunciar o Evangelho, né? E um Evangelho com liberdade, porque a fé é sempre o encontro de duas liberdades. A liberdade de Deus que chama e a liberdade da pessoa que responde, né? Nenhuma outra religião na Terra trabalhou tanto a importância da liberdade e da libertação como a religião cristã a partir do Evangelho. Por isso que para nós, assim, a liberdade de crer ou de não crer, a liberdade religiosa é um valor fundamental, porque ele está baseado na dignidade de cada pessoa humana, né? Então, esses conceitos, pessoa, dignidade, liberdade, essas palavras que hoje são de todo mundo, que às vezes as pessoas até usam contra a igreja, na verdade, todas elas nasceram num ambiente de fé e de evangelização e são mais católicas do que a gente pode imaginar. Interessante. Eu ia botar essa pergunta lá no final, mas já que o senhor está falando nessa diferença, eu não sei se o senhor acompanha séries ou filmes, né, do tipo. Realmente eu devo pedir perdão porque não acompanho. Eu escuto muito falar e vejo que há muita coisa interessante, mas eu sou atrasado dessa parte. É um pecado que eu tenho. Não tem problema. Prometo me confessar. Existe uma série que chamou bem a atenção do mundo hoje, e inclusive chamou a minha atenção, que se chama The Chosen, né, Os Escolhidos. Sim, sim. Confesso que a primeira vez que eu olhei o retrato, eu achei que seria mais algo muito água com açúcar, né? Sou bem franco em dizer. Mas ela chamou tão atenção em relação a como Cristo agia, da forma que ele agia, que modificou totalmente a minha visão de ver a situação. Porque The Chosen são os escolhidos. Ele então está escolhendo os apóstolos para ele. Mas a forma dele tratar é tão atual, tão povo, que mudou a visão, uma visão que eu tinha de alguns filmes, algumas séries em relação à religião, né? Porque às vezes eram muito melodramáticas, ficavam muito
É muito linda situações. essa série. Mas Eu não assisti, tem a eu, oportunidade de assistir porque eu achei mas fantástica. eu ouvi falar bastante sobre ela Aham. e muitos colegas padres e outras pessoas da igreja assistiram e todas elogiaram bastante, né? A Justamente por isso. humanidade de Jesus, né? O tipo de relação que Isso. queria com as pessoas. E está muito correto, né? E essa é a graça da cultura, né? Da arte. Por isso que a gente não teme a cultura, a linguagem. A igreja não tem medo do cinema, como não tem medo da história, como não tem medo da tecnologia, porque essas coisas são humanas, são maravilhas humanas e é a forma da gente expressar o que sente, o que pensa, e isso vai nos permitir um aprofundamento muito grande do mistério de Deus. Volto a perguntar. Pode perguntar. Nessa questão do The Chosen, por isso que eu citei essa parte do The Chosen, né? A forma que Cristo comunicava-se com as pessoas, bem mais humano. Teve um tempo ainda existe, né? Só que eu não frequento, que teve a carismática. Sim. Unia muita gente na igreja carismática. E era uma forma diferente de conversar com as pessoas. Não sei se era uma forma próxima aos evangélicos, né? Que eles também cantam muito, mas era uma forma e trouxe muita gente. Será que essa visão dessa, não vou basear em cima da série, né? Mas essa visão diferente, será que não ajudaria muito mais a se comunicar com essa geração? Sim, é um movimento, né? A renovação carismática católica é um movimento, né? É uma graça, é uma parcela grande da igreja que se alimenta dessa espiritualidade muito marcada por um fervor, pela oração, que dá mais lugar ao sentimento, ao canto, à vida comunitária. Puxa, a emoção, né? E a emoção. E é claro que essas coisas que ajuda muito na evangelização. Por que ajuda? Porque o homem e a mulher do nosso tempo se permitem viver a vida de maneira mais emotiva, dão mais valor à subjetividade, né? Então isso ajuda bastante, é claro. Que bom. Espero que toque mais pessoas, né? Porque eu realmente adorei essa série, adorei a produção da Angel Produtoras, com vários filmes que fizeram. Eles trabalharam agora naquele outro filme com o Jim Vazio, né? Jim Wenzel fez, também muito bom. Vamos lá, dando continuidade. Essa pergunta não tem como sair. Né? Nós estamos passando por uma situação complicadíssima na faixa de Gaza. Complicadíssima. Sim. Alguns falam em Guerra Santa e a gente acaba acreditando que não é uma Guerra Santa. Né? Nós vamos chegar na Guerra Santa. Mas o que o senhor acha dessa situação entre o Hamas e Israel? Então, o Hamas cometeu um crime. O Hamas é um grupo terrorista que cometeu um crime terrível, né? E vários israelenses, crianças, mulheres, homens, foram mortos. E esse ataque terrorista que eles perpetraram em 7 de outubro tem que ser condenado, como nós condenamos veementemente, sem dúvida. Agora, a resposta que Israel está dando é uma resposta também que já ultrapassou de muito os limites do necessário, né? Para a resposta não pode ser essa violência sem medida, porque com a guerra todos perdemos, né? O que a Igreja Católica entende para a situação da Terra Santa? Desde muitas décadas, desde que quando se colocou essa questão do Estado palestino, do Estado judeu, é a mesma posição que a ONU defende. A Igreja defende que na Terra Santa existam 2 estados, um Estado de Israel, que tem o direito de existir, que é reconhecido pela Igreja, mas é preciso que haja também um Estado palestino, com os 2 estados com a mesma capital, Jerusalém, administrada de modo conjunto pelos representantes das diferentes culturas e religiões que habitam lá, porque afinal de contas Jerusalém é um tesouro da humanidade inteira, né? E o modo como está sendo administrada a resposta ao ataque terrorista do Hamas, nós já sabemos que é um modo que não vai dar frutos, que só vai gerar mais violência, né? E
E a situação na faixa de Gaza atualmente é uma situação, como o Papa lembrou essa semana ainda, absolutamente desesperadora, né? Aquilo virou... Temos que separar também a questão Hamas e os palestinos, né? Isso. Existe uma grande diferença em quem é do Hamas e quem são os palestinos, né? O Hamas é um grupo terrorista e deve ser condenado, né? O terrorismo nunca é solução. Agora, os palestinos são um povo, uma nação que, como todas as outras nações, tem direito a ter o seu Estado. Como Israel também tem direito a ter o seu Estado. Guerra Santa. Tivemos algumas guerras santas em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome de Alá, em nome de Jeová, em nome de todos que eles consideram como os seus guias para a guerra. Como a igreja enxerga esse desínimo de guerra santa? Porque já tivemos as cruzadas, temos aí as brigas entre na faixa de Gaza, entre sulistas e extremistas, e todos falando sobre Deus ou Cristo. Nenhuma guerra é santa. Nenhuma guerra é santa. Nós nunca tivemos, não temos e nunca teremos uma guerra santa. O que nós temos são homens pecadores que também usaram o nome de Deus em vão, né? Ou usam o nome de Deus em vão para fazer guerra, né? Mas esse é o segundo mandamento, né? Não tomar o nome de Deus em vão, né? Não podemos usar o nome de Deus para fazer guerra, né? Esse não é o Deus vivo e verdadeiro. Isso é o ídolo que nasce da violência do nosso coração, né? E, de fato, também na história da igreja, houve momentos em que os cristãos, muitos cristãos, etc., tiveram comportamento violento, tiveram comportamento de guerra, como foi o caso doloroso das cruzadas, e por isso a igreja, na revisão da sua história, tem repetidamente pedido perdão por esses gestos e tentado aprender da história para não repetir, né? No ano 2000, em março do ano 2000, nós tivemos em Roma, o Papa João Paulo II presidiu uma grande celebração mundial de pedido de perdão por várias coisas, né? Que, como filhos e filhas da igreja, muitos dos nossos fizeram, e entre eles também as cruzadas ou a colonização violenta da América, a destruição de povos indígenas, etc., né? O pior da tragédia, o pior de uma pandemia como que nós passamos, o pior de uma guerra, o pior de um fato doloroso da história é não aprender nada com ela, né? Quando nós temos que estudar essas guerras chamadas de santas, que não tinham nada de santas, para pedir perdão pelo que aconteceu e aprender com elas a não fazer mais guerra. A guerra é sempre uma derrota. Inclusive, vamos botar lá no The Chosen, tem uma passagem ali em que um filisteu fala com Cristo que todos esperavam o Salvador que viesse montado num cavalo branco para lutar contra Roma, dentro dessa série. E ele fala que ele não veio para guerrear, mas sim para trazer o amor, a paz e mostrar o caminho até Deus, que ele, através dele é Deus, né? Então, hoje, como o senhor falou, pessoas que são pecadoras utilizam o nome de Deus para fazer guerras, né? Me corrija se eu estiver errado. Dizem que o conflito começou por desentendimento familiar, né, por assim dizer, pelas ex-mulheres ou mulheres de Abraão, Sara e a serva Agar, né, que inclusive teve o primeiro filho, que é o Ismael, que vem por Islã, ancestral dos árabes. E o segundo filho, que é o de Sara, pelo judaísmo e cristianismo, né, que são os ancestrais de Israel. Dizem que a guerra começou por esses dois, ou por esse conflito. A igreja enxerga dessa forma? Não, esse é sempre, nem sempre houve conflitos entre, claro, os conflitos entre judeus e muçulmanos, e são conflitos muito antigos, ou entre cristãos e muçulmanos, ou entre cristãos e judeus, né, que têm suas raízes em interpretações equivocadas da Bíblia, em interpretações equivocadas da religião, né? O problema não é a religião em si, nem a nossa, nem a dos outros. O problema é a religião em dó, né? Não em si, mas em dó, né? O uso ou a interpretação que você faz ou não, né? Mas a história também está repleta de testemunho de momentos e de lugares onde judeus, muçulmanos, cristãos viviam harmoniosamente, né?
mesmo no nosso país, graças a Deus. Graças a Deus, né? Claro que somos um país bem mais jovem, né? Mas a gente não, somos um país de maioria cristã, né? E mesmo assim não há conflito com os judeus. Os judeus têm comunidades maravilhosas pelo Brasil inteiro, são decisivos na nossa história. Os muçulmanos com comunidades menores também, mas presentes na nossa história. Todos têm sua parcela, né? Todos têm sua parcela. Não, o mundo não precisa, a diferença não pode ser justificativa para a divisão, né? Entre a diferença e a divisão, não, existe um caminho muito longo, que é o da diversidade, que é do aprendizado. Olha que legal, dá para dar o ponto da nossa nova pergunta aqui. Uhum. Bom, existe, e eu sei que a igreja ela defende muito essa questão, né, de não ter, eu não posso condenar quem fala ao contrário, né? Mas existe um processo que está tramitando no Congresso, né, que o senhor deve saber, uma votação sobre a liberação do aborto, em alguns casos. Eu sei que a igreja condena, como outras religiões condenam o aborto. Mas hoje, como a igreja vê? Certamente a posição da Igreja Católica a respeito desse tema é a posição mais firme e clara, né? E que nunca mudou, desde o início do cristianismo até agora. Nós, católicos, somos radicalmente contra o aborto. Por quê? Porque nós entendemos que a vida é o dom mais precioso e que a vida deve ser protegida, deve ser salvaguardada desde a sua concepção até a sua morte natural, né? Às vezes as pessoas acham que nós só estamos tocando nesse ponto do aborto. Não. O que a doutrina, o ensinamento católico diz é a vida protegida desde o começo, concepção natural, até a sua morte natural, por causa do 5º mandamento. O 5º mandamento é muito claro da lei de Deus, não matar, né? Então, assim, e o 5º mandamento não é assim, não matar quem já nasceu, não matar quem não tem nenhuma deficiência, não matar quem tem condições de vida econômica. Não matar, né? A questão do aborto é onde é que começa a vida? Onde é que começa a vida? Por que as pessoas entendem que a vida não começa dentro da geração de um embrião? Daí são uma série de posicionamentos bioéticos diferentes, né? E daí tentativas de dizer começa aqui, começa ali, etc. Né? Para poder tentar. Eu acho que é para poder tentar justificar o ato? Claro, sem dúvida que é para isso. Por isso que a posição católica não encontra justificativa para o aborto. Nem num aborto, nem numa ação violenta como um estupro? Não, porque você não pode. Se houve um estupro, é um horror. É uma coisa bárbara, é uma violência. O estupro deve ser condenado, deve ser evitado, é uma coisa horrível. Mas, assim, no estupro, nós temos as vítimas, que são um estupro que resulta em gravidez. Isso. Nós temos um que é o criminoso, né? E temos a vítima, a mulher que sofreu estupro, né? E se essa mulher está grávida e há uma vida dentro dela, ali temos outra vida também que é vítima daquela situação. E daí o remédio é matar essa vítima mais frágil, né? O que a igreja diz... Mas o senhor não concorda que é um pouco... Não, eu não sou a favor de jeito nenhum. Sim. Mas o senhor não concorda que é um pouco complicado para aquela pessoa que passou por esse trauma do estupro? Eu sei, é complicado que eu digo assim, eu vou matar uma vida, mas essa vida não nasceu ainda, então acho que pode. Ou não pode? É complicadíssimo, é um sofrimento imenso, que nós, como homens, que nem passamos por isso, eu tenho que, esse assunto aqui que nós estamos falando agora, eu tenho que tratar de cabeça inclinada, tirando as sandálias dos pés, porque estou lidando com um sofrimento atroz, feminino. E de uma coisa sagrada, muito importante,
Por isso, essa mulher que sofreu essa barbaridade, ela deveria receber todo o apoio psicológico, espiritual, humano, do Estado, etc. Para, por exemplo, talvez ela não, muito provavelmente não teria condições de criar essa criança, mas de encaminhá-la para adoção, outras formas. Essa gravidez, é claro que seria muito exigente, mas também é traumático, né? Mas nós não podemos penalizar um lado tão fraco quanto o da mulher, que é o daquela outra vida ali. Né? Vai ser um assunto que vai durar e vai ser debatido por muito tempo, né? Mas a igreja está firme em relação a isso, né? É a vida, é a vida. Se é vida humana, nós não podemos atentar contra ela. Bom, Sem minorar, sem diminuir de forma alguma os dramas que são imensos. Bom, não tem como fugir dessa outra pergunta também. Homossexualismo. Né? Algumas e muitas condenam ou veem isso como um pecado maior, né? E tem muitas opiniões polêmicas na rede, não sei se o senhor acompanha a rede social mais a fundo, de uma possível bênção para casamento homossexual, homoafetivo. Talvez até sugerida pelo próprio Papa, né? Não sei em que ponto. Como que o senhor enxerga isso? Na semana passada, nós tivemos a publicação de um documento, né, sobre bênçãos, em que o Papa autoriza de se abençoar pessoas que estão em casamentos irregulares. Essas pessoas, não só pessoas homoafetivas, mas pessoas heteroafetivas também, que estão em casamentos irregulares, por exemplo, pessoas que já foram casadas, mas agora estão numa segunda união, estão juntas, mas isso não significa um sacramento, é uma bênção. Uma bênção. Que é um pedido de força, de graça, né, para outra pessoa. E nesse documento ele fala também da possibilidade de se abençoar pessoas que estão que são homoafetivas, né, e que vivem essa condição, mas isso não se trata de um casamento, de um sacramento. Para nós católicos, o sacramento do matrimônio é entre um homem e uma mulher, né? O que não quer dizer, e isso é que o Papa lembrou, que a gente não possa abençoar as pessoas em qualquer situação. Então não é o casamento, né? É a possibilidade. E eu acho uma coisa realmente maravilhosa, né? Uma graça, na verdade é algo que já estava muito na consciência das pessoas, né? Porque assim como nós falamos do drama das mulheres antes, nós sabemos como as pessoas homoafetivas sofrem violência, sofrem discriminações, principalmente no Brasil, quantas pessoas morrem por causa da sua condição sexual, e isso é uma coisa grave, né? Então a gente... É uma forma de amar, né? Acho que aquela pessoa acabou escolhendo a sua forma de amar, a sua forma de agir, de pensar, e acho que não seria nada... A sexualidade é todo um mistério também, né? Como outras coisas da vida humana, é todo um mistério, né? Eu acho, não sou especialista do assunto, mas eu acho que o verbo mais correto nem seria o verbo escolher, né? Eu acho que as pessoas não escolhem a sua sexualidade. Nenhum de nós foi na frente do espelho um dia e disse, eu vou ter essa sexualidade, eu vou escolher aquela. A tendência afetiva da pessoa é algo que vai se constituindo, né? É um mistério que certamente tem a ver com elementos genéticos, psicológicos, culturais, sociológicos, emocionais, é complexo, né? E a pessoa se vê naquela condição, né? E o que a igreja está dizendo nesse documento é que nessa condição a pessoa sempre tem que ser respeitada, sempre tem que ser amada, e qualquer pessoa pode pedir e deve receber a bênção de Deus, que é ajuda, que é luz, que é força para a sua vida. Que legal, que legal ver isso.
E tomara que mais pessoas consigam ouvir isso e não condenar tanto a igreja em relação a isso. E ver que a igreja também abençoa as pessoas que optam e têm outra sexualidade, né? Sim. Isso é muito legal, isso é muito interessante. Porque, como a gente está falando, é o amor, né, padre? Então, o amor a pessoa não escolheu daquela forma. Então, ela vai viver, se ela viver feliz, e o que importa no ser humano é o caráter, né? Não só a sua opção sexual, né? É o todo da pessoa, né? o todo. Nós não podemos reduzir uma pessoa à sua orientação sexual, ou reduzir uma pessoa à sua cor, ou reduzir uma pessoa à sua condição política, né? A dignidade da pessoa humana é sempre mais do que isso, né? Então, eu posso ter uma pessoa que pensa, que se comporta, que age completamente diferente de mim. É pessoa, é filha de Deus e, portanto, merece amor, respeito. Não é que eu tenha que dar voz àquela pessoa, eu tenho que ouvir aquela pessoa, porque ela já tem uma voz que é dela. Que legal mesmo. Muito bom. Olha, gostaria de ter mais tempo com o senhor aqui, porque esclarece muita coisa. É muito legal. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. Pode fazer. Papel da igreja na comunidade. Quanto é importante para o senhor? É fundamental porque a igreja é um elemento principal de união de uma comunidade, né? Muitas coisas numa sociedade colaboram para a maior união das pessoas, né? Mas nenhuma delas faz como a igreja, né? E a família, né? A família e a igreja são os dois ambientes onde nós aprendemos a nos relacionar, a nos amar, a nos respeitar, a trabalhar por algo que é maior que nós e a serviço dos outros e pelos outros, e isso, a cuidar da vida uns dos outros no bom sentido da expressão, e não há nada que faça isso tão bem como a igreja. Com a igreja. Que bom. Posso fazer um bate-bola com o senhor? Claro. O senhor já jogou bola? Sou um péssimo jogador. Mas... Vamos resumindo. Vamos começar por sacerdócio. Sua opinião. A sua opinião sobre o sacerdócio. É uma vida bela de serviço aos outros. A igreja? A igreja é a família de Deus, a comunidade dos seguidores de Jesus, o lugar onde eu encontro apoio espiritual, humano, indispensável para a minha vida. Amém. Família. Família é o lugar onde nós aprendemos o alfabeto da vida, a gramática do amor. Nada menos que fé. O que é fé? É confiança, é uma relação de confiança, de entrega, né, a alguém maior e tão importante que é Deus. Falando em Deus, o último, Cristo. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. É aquele que me amou e se entregou por mim, por ti, por nós, como diz o apóstolo Paulo. Bom, não está aqui na minha lista, mas eu queria te perguntar sobre isso. Paulo e Pedro, fundadores da igreja. Então, veja, nós falamos tanto de diferença, de diversidade, né? Eles eram homens tão diferentes, né? E os dois se encantaram com Jesus, foram chamados por Jesus. Um muito urbano, Paulo, outro mais rural, Pedro, né? Um muito estudado, Paulo, outro com pouquíssimo estudo, Pedro, temperamentos diferentes, os dois chamados, os dois maiores apóstolos, com missão diferentes, né? Tiveram conflitos entre eles também, mas depois se uniram, se reconciliaram, se abraçaram, né? Paulo entendeu que Pedro tinha recebido de Cristo a missão de confirmar os seus irmãos, né, na fé, de ser o primeiro entre os iguais, como o Papa, que é sucessor de Pedro agora, é o primeiro entre os outros bispos, mas é um primeiro entre iguais, né? A igreja nasceu plural, a igreja nasceu diversa, a igreja não é só de Pedro, é de Paulo, é de João, é dos outros. A igreja não é de um evangelho só, quer dizer, tudo o mesmo evangelho de Jesus, mas é segundo Lucas, é segundo Mateus, é segundo Marcos, é segundo João. A igreja não tem medo da pluralidade, porque ela é um coral
de muitas vozes. A igreja é sinfônica, a verdade é sinfônica. A verdade não é um sistema fechado. A verdade é sinfônica, é de muitas vozes, de muitos sons, e a verdade é sempre uma busca, um caminho, e não uma posse, um depósito que a gente tem guardado. Amém. Foi um prazer enorme. Vem cá, B. Um prazer enorme ter o senhor aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles nossos queridos ouvintes ali do nosso Papo de Salão. Por favor, padre. Não consigo imaginar quem esteja lá do outro lado da câmera. Talvez não os conheça, talvez alguns eu os conheça, mas eu sei que todos vocês que estão aí do outro lado são filhos e filhas muito amados de Deus. Deus é Pai com um coração de mãe e ama muito cada uma de vocês. E como o apóstolo São João um dia anunciou, eu queria anunciar também para vocês: Deus é amor, Deus te ama com amor pessoal, com amor incondicional, com amor eterno. E Jesus, nas suas palavras, nos seus atos, na sua pregação, na sua morte, na sua ressurreição, narrou esse amor de uma forma surpreendente. Então, venha conhecer o amor que excede a todo entendimento, venha conhecer Jesus e experimentar nele uma vida nova. Amém. Amém. B, deixa o recado para nossos queridos ouvintes. Pessoal, quem não nos segue no Instagram ainda, Papo de Salão _ Floripa, e no YouTube, mesma coisa, Papo de Salão _ Floripa. Se inscreve lá e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, ok? Gostou da conversa com o padre Vânio? Uma boa conversa, padre. Quer virar um coroinha? Obrigado, Deus. Seja coroinha antes de ser coroa. Aí, ó, tá vendo? Quer dizer que você, antes de você ficar velho. Padre Vânio, foi um prazer enorme, tá? Tê-lo aqui na cadeira. Muito obrigado, tá? Pela conversa. Obrigado. Esperamos ter outra conversa com o senhor. Tá bem. Tá bom? Tá na vontade de Deus. Gostou do cabelo, padre? Muito obrigado. Que bom.